Final do ano chegou, já estamos em dezembro, logo já é 2025, já é janeiro. E o que nós fizemos para mudar aquilo que a gente não ficou tão satisfeito assim durante esse ano? Normalmente estamos no mês onde acaba ficando muito reflexivo para nós, onde nós vamos olhar nossas metas, nós vamos olhar os nossos progressos, coisas que fizemos, coisas que não, coisas que deveríamos ter feito. E aí eu levantei esse assunto lá no Instagram, nos stories, e aí eu quis também trazer aqui pra gente conversar sobre isso. E basicamente o tema central deste vídeo é que nós somos responsáveis pela vida que nós temos levado. Ou seja, nós somos os responsáveis pela vida que nós temos hoje, pelo momento atual, pela forma que nós estamos, sendo uma forma com que a gente goste ou não. Vocês sabem que eu conversei com vocês em algum episódio do 1% por mim sobre o meu hábito da leitura. E eu tô muito feliz que eu realmente tô conseguindo manter isso, tô conseguindo ler bastante. Ler bastante, assim, no sentido de tempo, não de quantidade de livros, porque pra mim eu acho que é indiferente, né? O mais importante é o reter conhecimento de fato daquela leitura ali. E aí, eu tomei uma decisão de que alguns livros eu vou comprar pelo Kindle ou pela biblioteca do iPhone mesmo que tem. E aí, um dos livros que eu queria muito ler é O Poder da Ação, que é um livro do Paulo Vieira. Só que eu sou ansiosa, já queria começar logo o livro e eu não queria esperar chegar. E aí, eu encontrei no app que eu tô usando de leitura por R$ 8,90, comprei e já comecei a ler. Obviamente, eu não terminei o livro, porque é um livro bem grande. Eu tô na página 195. Mas é um livro que tem valido muito a pena, porque eu tenho tido algumas percepções e alguns insights muito legais em algumas partes desse livro. E este vídeo literalmente nasceu de um trecho de uma leitura que eu estava fazendo deste livro. E aí, foi como eu falei, né? A gente está no momento de avaliar bastante coisa. E a frase que, de fato, me fez ter esse desejo de sentar e conversar com vocês é exatamente a do título, que você é o responsável pela vida que você tem levado. E aí, o que acontece? Nessa parte da leitura em si, ele aborda um pouco mais sobre o que nós, de fato, estamos fazendo para mudar ou as historinhas que nós estamos contando. E aí ele dá um exemplo de duas pessoas, dois homens, que um quer um carro popular e outro quer uma Mercedes. E aí ele mostra a visão estratégica e o plano, né, de ação desses dois homens. Ele vai financiar o carro e passar 5 anos pagando por este carro, né, em parcelas menores de R$ 200, que é o que ele pode pagar, o que ele tem sobrando, que não vai atrapalhar a vida dele. E o outro, ele fez um plano onde ele vai estudar, ele vai cursar um ensino superior, vai se graduar, que ele vai subir de cargo na empresa que ele está. Ele subindo de cargo, obviamente, o seu salário vai aumentar, e aí depois ele quer ir para gerente, subgerente, e assim ele quer ir subindo, e depois criar uma empresa dentro de 2 anos, e quando completar 3 anos, ele vai, de fato, comprar o carro dele à vista. Então, a parte do capítulo é bem sobre isso, sabe? Sobre a gente perceber a nossa responsabilidade e também a gente não ficar nisso de pensar pequeno, porque você sonhar grande, sonhar pequeno vai te dar o mesmo trabalho, vai te custar a mesma energia. Então, além de sonhar, esse capítulo ele retrata muito a parte da ação, do planejamento, de você planejar aquilo ali. E aí, o que acontece? Eu acabei ficando muito reflexiva, em ponto de que esse ano, a minha vida saudável, na minha saúde, ela não foi executada da mesma maneira que eu queria que fosse, né? Eu coloquei, de fato, isso como uma meta de me exercitar mais, de me alimentar melhor, porém não aconteceu. E eu durante esses meses, eu acabei colocando, tipo, uma desculpa. Ah, não vou fazer porque eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu estou me dedicando a outra coisa. Mas hoje eu consigo perceber que sim, boa parte foram desculpas, mas em outra parte também, eu quis me dedicar muito à minha empresa, a de fato me especializar em personal brand, em me tornar conhecida dentro da minha região, dentro da minha cidade. Então eu foquei muito nisso.
e exigiu bastante de mim, bastante estudo, bastante força de vontade para isso acontecer. Então, eu entendo que eu negligenciei uma parte, mas eu consegui, por essa negligência, alcançar um outro objetivo que eu tinha. Claro que não é muito legal, mas eu tô em paz porque eu consegui ter essa noção de que eu não negligenciei para ficar à toa, para fazer nada de útil, mas eu estava sim fazendo uma outra coisa de útil. Então, por perceber que foi algo bem negligenciado esse ano e a forma que eu estou terminando não era a forma que eu gostaria, né, em relação a ter um corpo mais saudável, a ter uma saúde melhor, a ter mais condicionamento físico, e tudo isso pesou muito. Então, eu decidi, me responsabilizei pelos meus atos e que agora em 2025 isso vai ser diferente, vai ser uma prioridade dentro das minhas metas. E aproveitando esse assunto, em relação a metas, que é uma coisa que a gente gosta muito agora no final do ano, normalmente eu tenho sim uma listinha de metas e aí eu costumo dividir essas metas por mês e trimestre do ano, quando que eu vou realizar aquelas metas, o que eu preciso fazer para aquelas metas serem alcançadas e eu coloco algumas prioridades. No máximo eu coloco 3 prioridades. Que de todas aquelas metas eu consegui cumprir essas 3 que são prioridades, para mim já está ótimo quando eu for contabilizar e for dar uma retrospectiva naquilo que eu coloquei para mim. Mas seguindo o vídeo aqui, eu coloquei 3 coisas que eu fiz e aí eu queria compartilhar com vocês para que vocês possam fazer também. No meu caso, foi a vida mais saudável, mas provavelmente para você pode ser uma outra área da sua vida. Pode ser também a área de saúde, de ser saudável, pode ser também estudos, carreira. Então você vai pegar e adaptar aí para o que você falhou esse ano. Então, a primeira coisa que eu fiz para realmente conseguir ter essa responsabilidade das minhas ações, porque são ações e escolhas que nós fizemos, e para que eu consiga de fato entender isso, eu escrevi uma carta. Vocês sabem que eu tenho um journal, né? Já compartilhei com vocês um vídeo sobre isso, vou deixar aqui no cards para você ver se você ainda não viu, mas eu gosto muito de escrever nesse journal. E aí o que eu fiz? Eu coloquei as coisas que aconteceram comigo este ano e durante todo o ano, obviamente, desde janeiro até agora, e eu coloquei como que eu gostaria de estar terminando esse ano. Com essas duas situações, eu consigo fazer uma comparação do que faltou eu fazer para aquilo de fato acontecer. E eu coloquei muito também o meu sentimento. Qual é o sentimento que eu estou terminando o ano e qual era o sentimento que eu gostaria sentindo neste final de ano. Então, eu coloquei e disso eu consegui, de fato, entender o que eu não fiz que eu deveria fazer para que isso aconteça no próximo ano. E aí, você não precisa nem guardar essa carta. Você pode depois queimar e jogar fora, mas você precisa ter uma visão daquilo ali e não somente na sua mente. Faz essa carta para você e entende o que você fez, o que você não fez e o que você precisa fazer para isso mudar no final de 2025. Bom, autorresponsabilidade é a capacidade racional e emocional de trazer para si toda a responsabilidade por tudo que acontece em sua vida. Então, eu queria deixar essa frase porque eu achei maravilhosa e também estava no livro quando eu li essa semana. E aí, a segunda coisa que eu fiz, eu uso o Notion, mas aí você vai usar o que você quiser. O Trello, o app de notas, um papel. Na verdade, eu acho que digital vai ser melhor para essa função. Eu criei uma aba no Notion, então, para essa vida mais saudável, que foi o que eu falhei. Então, eu coloquei algumas metas que eu quero fazer diárias, algumas metas semanais, mensais, e aí eu vou colocar também algumas informações, tipo, quais os dias que eu quero treinar, o que eu quero treinar, o que eu vou fazer, eu vou entrar em algum outro esporte, eu vou tentar um outro esporte. E eu coloquei tudo isso para que eu realmente tenha uma visão e consiga monitorar aquilo ali. Daí eu coloquei um Habit Tracker para marcar os dias que eu consegui treinar e os dias que não. E também eu coloquei uma abinha de receitas para que eu possa colocar receitinhas que eu vi saudável ali na internet, consigo colocar ali e sempre que eu quiser comer uma coisa diferente, eu tenho uma receitinha mais saudável para seguir. Então eu fiz essa aba, ficou muito bonitinha, vou tentar mostrar aqui para vocês no cantinho, mas é isso, muito simples,
básica, mas que eu consiga depois acompanhar as coisas que eu quero fazer para melhorar isso. Claro que vai ser gradativo, não vai ser do nada, mas eu já comecei a fazer isso para que em janeiro fique mais fácil, porque o ponto mais difícil é começar. E se a gente já começa agora, janeiro é muito mais fácil da gente continuar. E aí, dentro desta aba, a terceira coisa que eu fiz, fazer uma lista de coisas que eu quero comprar ou fazer antes do ano acabar. Por exemplo, eu quero comprar ano que vem alguns suplementos da Growth, eu quero comprar uns lookinhos novos para treinar, um tênis novo para corrida e eu quero de fato melhorar na corrida. No momento, voltar para a academia, mas não vai ser no primeiro trimestre do ano. Acredito que vai ser pro meado, pro fim, talvez, não é algo muito certo. Então eu fiz essa listinha do que eu quero fazer e do que eu quero comprar. Eu tenho visível o que eu gostaria de fazer para me ajudar de fato, porque se eu ficar somente com isso na minha mente, eu não vou lembrar. Então é muito importante eu colocar no papel. Então foi essas 3 coisas que eu fiz que me ajudou bastante a ter clareza sobre isso, sobre essa responsabilidade que eu preciso ter agora em 2025 para a área que eu negligenciei esse ano. Enfim, eu espero que faça sentido para ti. Pega tudo que eu falei e traduza para a parte que você realmente precisa. Se é de estudos, o que você precisava ter feito? Você precisava ter se dedicado mais tempo? Você precisava começar algo novo, se organizar melhor? Se foi a carreira, talvez alguma coisa que você precisava estudar para você ser mais capacitada. Então, assim, coloque você muito mais clareza sobre esse aspecto para que em 2025 você não repita o mesmo erro. Eu vejo você no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau.